pessoal, hoje eu estou aqui com a Luísa Leite, a Luísa que é CEO da empresa Dados Legais. Luísa, tudo bom com você? Tudo ótimo, Eduardo, com você. Tudo ótimo. Bom, prazer ter você aqui com a gente, compartilhando hoje sobre esse assunto que para mim é novidade, eu tenho muito que aprender e tenho certeza que vai agregar para todos que estão assistindo, que é o Sandbox, né? Que é o Sandbox e a regulação de novas tecnologias, seja para departamentos jurídicos ou para legal techs, o que está acontecendo nesse cenário específico. Tá? Então, antes da gente começar, Luísa, conta um pouco sobre a sua trajetória, especialmente sobre a Dados Legais. Bom, eu atualmente sou CEO da Dados Legais, né? A Dados Legais, ela é uma plataforma de compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente é uma empresa recente, a gente começou a atuar ano passado no mercado, logo quando veio esse boom de proteção de dados. E hoje lá na Dados Legais eu faço muito a interface entre tecnologia e direito, porque eu tenho que traduzir toda a questão de como que a lei de dados vai impactar, todas as questões jurídicas, para o pessoal conseguir transformar isso em código e colocar e criar as funcionalidades dentro da plataforma. Então, eu migrei, antes eu trabalhava com direito tributário, e aí eu acabei migrando para a inovação e hoje eu estou tendo esse contato direto em relação à tecnologia. Além disso, eu sou Head de Educação do Instituto Propag. O Instituto Propag ele é uma iniciativa que prevê fazer a disseminação do conhecimento em sistema financeiro. Então, a gente faz um trabalho bastante de empacotar os conteúdos que tem relevantes no momento para conseguir dar acesso ao pessoal e cada vez mais a população conseguir ter conhecimento sobre essa questão financeira. E eu faço pesquisa também em regulação de novas tecnologias. E aí, a partir daí que eu acabei entrando mais em contato com a questão do sandbox e tratar sobre essa questão de regulação que a gente vivencia no dia a dia da dados, do Instituto Propag, em certa forma também, mas trazer mais os amparos teóricos e entender a fundo como que esse instituto ele impacta no direito. E aí, só curiosidade, como que surgiu a ideia de desenvolver a Dados Legais? A Dados Legais é engraçada a nossa história. Eu estava escrevendo um livro com o Bruno Ferguson sobre proteção de dados. E eu comentei com ele, eu tenho muita vontade de empreender no setor jurídico, mas não como um escritório, como uma empresa. E a gente ficou conversando sobre isso, sobre empreendedorismo. E aí, morreu o assunto. Aí passou uns 3 dias, eu estava em casa, ele me ligou e falou assim, me encontra no metrô que a gente vai fundar uma empresa. Aí eu, bom, esse é o tipo de convite que você não recusa. Aí eu falei, tá. Aí eu fui, encontrei ele no metrô. E eram umas 3 estações de metrô até o lugar da reunião. Aí ele me contou super rápido, assim, quem conhece o Bruno sabe que ele é bem acelerado. Aí ele me contou rápido a história, a ideia que ele teve. A gente chegou na reunião e aí estavam meus outros 3 sócios lá, o Tatá, o Fernando e o Bruno Spiro. E aí a gente começou a debater sobre a lei, começamos a riscar as paredes, pensar na ideia, como é que a gente vai desenvolver uma plataforma para cumprir os requisitos legais. E aí, depois de umas 3 horas de reunião, a gente já tinha decidido o nome da empresa, já tinha decidido com o que a gente ia atuar. Hoje a gente faz a gestão dos direitos dos titulares. E aí, no dia seguinte, já tinha contrato social e eu virei sócia do Bruno, assim, do dia para a noite. Aí saí do tributário e entrei no mundo da inovação. Bem disruptiva a história, bem rápido, tudo exponencial quase. Legal, é legal que quem tem background de direito deve conseguir passar pela burocracia de abrir empresa e tudo mais bem mais rápido que meros mortais como eu. A parte da burocracia depende mais do lado de lá do que de cá, né? Mas o contrato pelo menos saiu rapidinho. Legal. Bom, muito legal a história. Bom, entrando nesse assunto do sandbox, né? Então conta um pouco para a gente o que é o sandbox, né? E qual que é a relevância para o mercado, para as empresas em si. Acho que antes de entrar propriamente no que é o sandbox, eu vou dar uma contextualizada de como que ele surgiu. Bom, a gente está vivendo um momento em que a gente está tendo uma digitalização muito grande, que é justamente a migração do ambiente físico para o ambiente digital. Então, as coisas como a gente entendia antes
elas estão se comportando de uma forma diferente. Então, antes você usava de um relógio para ver as horas, hoje você consegue pelo seu celular ter um relógio, uma câmera, um álbum de fotos, tudo ali em um ambiente digital. Então, isso fez com que surgissem novos modelos de negócios que já não estavam mais se adequando às regras que a gente tinha de um mundo que não era digitalizado. Então, a partir disso, você começou a ter um entrave muito grande entre novas tecnologias e as normas legais. E aí, dentro desse contexto que o Sandbox surge justamente como uma forma de fazer com que o direito acompanhe o lapso temporal e essa rapidez com que a tecnologia se transforma. Então, o Sandbox ele é um instituto regulatório que visa a flexibilização das normas regulatórias para produtos inovadores. Então, quando você tem um serviço ou um produto que seja inovador, ele pode ser que se adeque dentro do modelo de um sandbox que seja proposto por uma autoridade regulatória, e aí você tem a flexibilização das normas durante um período de tempo. Normalmente, o período é de 1 ano e você pode prorrogar para mais 1 ano. E o porquê de fazer isso? Porque quando você faz isso, aqui no Brasil, principalmente, quem lida com o jurídico, que eu acho que é a maior parte do nosso público que está assistindo aqui hoje, sabe como a gente tem muita burocracia e como o custo para cumprir essas burocracias e toda a parte regulatória é muito alto, tanto monetário quanto em questão de tempo. Então, você ter essa flexibilização faz com que você não tenha uma barreira de entrada no mercado para você prover essa nova tecnologia ou esse serviço inovador. Então, o Sandbox ele vem como um aparato justamente para trazer essa flexibilização e permitir com que a inovação se desenvolva da melhor forma possível e você consiga acompanhar esse processo, porque hoje a gente tem, quando uma norma regulatória ela vai ser expedida, você tem um tempo muito grande para que essa norma ela saia do papel. E o regulador ele não faz um estudo, ele não acompanha de fato o que é aquele modelo de negócio para poder emitir essa norma. Então, você tem uma norma que muitas vezes não condiz com aquele modelo, com o que aquela empresa está fazendo. E o que o Sandbox ele faz? Ele aproxima o regulador do mercado. Então, durante 1 ano, enquanto você tem essa flexibilização da norma, o regulador ele vai acompanhando o seu modelo de negócio, vai acompanhando o seu produto e vai entendendo o que tem ali de específico para poder depois ele pensar em uma normativa que não sufoque a sua tecnologia e não sufoque a sua inovação, mas que, embora tenha algum tipo de regulação, você consiga atuar da melhor forma possível. Acho que, assim, a grosso modo, o que o Sandbox é basicamente esse ambiente de experimentalismo dentro do direito, que é voltado justamente para essas inovações e novas tecnologias. Excelente. Bom, para a gente entrar um pouco mais em detalhes, o que seriam alguns casos que já estão presentes no Brasil nessa questão de sandbox? Bom, aqui no Brasil a gente começou a ter essa iniciativa muito no setor financeiro. Então, o Banco Central ele já tem, por histórico, uma atuação bem inovadora. Então, eles começaram a pensar no modelo. Teve um grupo de estudos que pensou quais seriam as diretrizes de um sandbox. E aí o Banco Central se apropriou dessas... Se apropriou é uma palavra forte. Ele pegou como referência essas diretrizes e lançou a consulta pública, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que faz toda a parte de regulação, como o nome bem diz, de valores imobiliários, que são as debêntures, a parte de letras, essas coisas que a gente investe. Ela também seguiu nessa onda e também lançou já audiência pública em relação ao Sandbox. E a SUSEP, que é de seguros também. Então, assim, no setor financeiro, o Sandbox ele está bem à frente já aqui no Brasil, mas quando a gente olha para o redor do mundo, que o Sandbox ele não surgiu aqui, ele é um mecanismo que surgiu em Londres, como uma forma de inovação, de promover inovação e de incentivar, principalmente as fintechs que estavam surgindo lá. E aí ele foi se espalhando ao redor do mundo e cada lugar foi voltando esse mecanismo regulatório para um setor. Então, assim, a Ásia, eles usam muito na área da saúde,
Eles fizeram toda a parte de regulamentação de telemedicina utilizando sandbox. Você vê também na parte de direito ambiental. Então, tem muitas soluções tecnológicas voltadas para o setor ambiental que já estão em outros países submetidas a um processo de sandbox. Você tem também eu falei saúde, falei ambiental, na parte de energia também. Então, assim, todas as áreas, já que a gente está vivendo esse processo de inovação constante, são áreas que podem ser potenciais participantes de um sandbox. E aí o lance do sandbox, que é bem legal, é que você tem antes o regulador ditava qual o momento que algo seria regulado e quais seriam aquelas normativas. Com o sandbox, você faz com que o mercado ele possa se posicionar no sentido de, olha, eu tenho esse modelo de negócio, acredito que as normas que você está impondo para mim não fazem sentido, por que a gente não pensa no sandbox? Então, assim, o diálogo e a questão do mercado poder se posicionar em relação à regulação, de levantar a mão e falar, olha, eu quero que você regule aqui, eu quero que você flexibilize e você entenda meu modelo de negócio, porque essas normas que estão sendo impostas a mim não faz sentido, já é um grande passo. Então, a gente aqui no Brasil começou com o sistema financeiro, mas já tem um movimento muito grande de outros setores, no sentido das empresas se posicionarem de pressionar o regulador para poder querer o desenvolvimento de um sandbox naquela área. A gente vê isso muito forte, principalmente na questão da área da saúde. Tem muitas empresas que já estão emitindo notas, já estão se posicionando frente ao regulador, fazendo advocacy para que se tenha a instituição de um sandbox também no setor, para que as normas sejam flexibilizadas e que o processo de novas tecnologias e serviços que são inovadores não sofram com a alta taxa regulatória que a gente tem hoje aqui no Brasil. Legal. E até para estar bem claro para a gente, o que você consideraria vantagens e benefícios de aplicar o sandbox? Bom, o sandbox ele é uma maneira de você trazer segurança jurídica, né, para a empresa. Então, assim, quando você tem um modelo de negócio que seja novo, ou quando você pensa num produto novo, e quando a gente fala novo, é algo que nunca antes foi visto. Não é uma nova forma de você prestar algo, mas é um produto que antes a gente não tinha. O Uber foi muito um exemplo disso quando ele surgiu. A gente não tinha um serviço como aquele. Então, você não entende o que é aquilo, fica muito difícil você estabelecer quais são as normas daquilo. Então, na época, o pessoal queria aplicar as mesmas normas de táxi. O pessoal queria pensar em número de licença para Uber por habitante, porque tem uma normativa que regulamenta os táxis que fala sobre isso. Então, justamente para não acontecer isso, o sandbox ele faz com que durante o período de flexibilização você tenha uma segurança jurídica, porque você não vai estar submetida a nenhuma norma regulatória, mas você tem um acompanhamento do regulador. E, ao mesmo tempo, te traz segurança jurídica por você também não estar submetida a uma norma que é muito mais pesada do que você consegue arcar. Então, ela não te sufoca. Primeiro ponto, eu acho que é a questão da segurança jurídica. O segundo é a questão de acesso a alternativas de financiamento também. Então, assim, atrair investimento. Você tem um modelo de negócio ali inovador, e aí, a partir do momento que você tem segurança jurídica, isso já é levado em consideração pelos investidores, e também pelo fato de que você não vai ter um custo alto regulatório para estar se desenvolvendo, então você tem uma redução de custos ao longo do tempo, e você tem toda a questão também de ter o aparato, esse acompanhamento do regulador. Então, é uma questão que eu acho que elas andam bem lado a lado. Em um ambiente de teste, a gente que sabe que inovação a gente pivota bastante. Então, nesse ambiente de teste, você acaba tendo a facilidade de conseguir ali testar de fato a sua ideia. Então, você vai à máxima do seu produto, porque você não precisa ser embarreado por nenhuma norma. Então, o seu produto, o seu MVP, provavelmente, ele vai ser validado de fato pelo fim que ele surgiu. Então, você não tem nenhum corte ali, você não vai aparar aquele serviço ou produto em decorrência de uma normativa.
Tem a questão da integração internacional também. Vários países eles estão adotando modelos de sandbox e o que se fala hoje também é no sandbox global. Então, a partir do momento que o seu serviço ou o seu produto ele é validado num país que tenha um acordo com você, ele valida também o seu negócio no outro país. Então, a sua expansão internacional fica muito mais facilitada. E hoje, quando a gente pensa em plataforma de tecnologia, a gente sabe que a gente não se restringe ao nosso território. Cada vez mais as plataformas elas estão se internacionalizando. Então, se atentar para essa questão da regulação, tanto aqui quanto em outros países que sejam parceiros desse modelo de regulação por meio do sandbox global, é uma vantagem gigantesca para a empresa. E a redução do tempo de maturação do produto. Então, uma vez que você tem segurança jurídica, você reduz custos, você consegue testar o seu produto na máxima, você consegue desenvolver ele também de uma forma mais rápida. Lembrando que o Sandbox ele não é uma incubadora. A ideia dele não é incubar uma empresa ou uma ideia, mas acaba que por ele ter essas vantagens, você tem uma redução de maturação do seu produto, já que você não precisa despender tempo e gastos com outras questões como cumprir requisitos regulatórios. Então, eu acho que essas são as principais vantagens de você participar de um programa de sandbox. Excelente, eu consigo ver o sandbox tendo muita relevância para esse cenário de inovação, né? A inovação correndo mais rápido que a legislação. E até para muita gente que está assistindo a gente aqui é de departamentos jurídicos de empresas, né? Então vamos supor, um gerente, um gestor, um diretor, um decisor de uma empresa de departamento jurídico que faz, que quer que seja, canetas, por exemplo. Como que essas pessoas, essas equipes podem se beneficiar e até utilizar eventualmente o sandbox. Se você pudesse contar de um potencial cenário hipotético que eles poderiam utilizar o sandbox, seria bem legal. Um movimento que a gente viu, assim, quando eu e o Bruno Ferguson, para quem não conhece, que também trata com toda essa parte de regulação, a gente faz pesquisa nessa área, a gente escreveu um livro sobre sandbox recentemente juntos. Inclusive, vou deixar a propaganda aqui, já está à venda, quem quiser comprar. Mas no livro a gente estava estudando os casos e aí a gente pensou, cara, a gente está estudando os casos de sandbox no ambiente financeiro, que é por onde começou aqui no Brasil. Mas e se a gente pensasse num sandbox, por exemplo, na área da saúde para regular cigarros eletrônicos? Então, assim, esse é um movimento que está tendo já na indústria. O pessoal da indústria está pressionando bastante os reguladores para poder instituir um sandbox para cigarro eletrônico, porque é um dispositivo que o pessoal usa rodo aqui no Brasil, você não tem uma normativa clara sobre o uso, sobre benefícios e não benefícios. A princípio é proibido, mas assim, você pensar em flexibilizar algumas normas regulatórias para o uso desse tipo de inovação em relação a tabaco e a fumo. Eu não vou entrar em aspectos técnicos porque eu não conheço muito de cigarro, mas assim, você flexibilizar para você conseguir gerar até uma monetização melhor, aí você consegue cobrar tributos em cima. Então, assim, não seria bem uma legalização, mas assim, você permite com uma flexibilização de algumas normas dentro de um ambiente controlado, que você consegue ali a qualquer momento suspender a autorização para aquela atividade. Então, assim, se você vê que está sendo prejudicial, que está correndo para outro rumo, essa autorização do sandbox é uma autorização que pode ser suspensa a qualquer tempo pelo regulador, mas você testa para ver como é que funciona. Então, esse foi um cenário, por exemplo, que a gente pensou de um mecanismo que poderia ajudar a regulamentar esse produto que são os cigarros eletrônicos. A gente estava conversando antes também, e aí a gente até comentou, imagina se existe uma caneta que seja uma caneta holográfica, diferente, que mesmo sendo uma projeção, ela consiga riscar no papel. Uma tecnologia inovadora aí, que a gente nunca viu antes. E aí todo mundo quer colocar as normativas de uma caneta normal, uma BIC, para se aplicar nessa inovação. E aí a gente vê logo assim de cara que não cabe. Tipo, não dá para você pensar em regular um negócio que a gente nunca tinha visto antes com as normativas de um produto que é muito mais arcaico.
Então, você pensar num ambiente de sandbox e pressionar o regulador para pedir um edital que seja liberado para esse tipo de tecnologia, mostrando quais são, obviamente, os riscos de você flexibilizar as normas, mas também quais são as vantagens, qual é o tipo de inovação, é muito vantajoso. Então, assim, o departamento jurídico ele tem que estar preparado também para usufruir desse mecanismo que está surgindo aqui no país, de forma a beneficiar toda a inovação que tá sendo feita dentro das empresas. Então, cada vez mais a gente vê produtos novos, serviços inovadores, que são disruptivos, quebram todos os parâmetros e começam a escalar de forma exponencial. E você conseguir cada vez mais aliar essa parte de regulamentação, de normativas, com o desenvolvimento do seu produto é muito importante. Então, ter conhecimento dessas técnicas regulatórias e como é que o ambiente regulatório brasileiro está se comportando para poder usufruir disso, não é bem um benefício, né, mas desse mecanismo se beneficiando dele é muito importante. Para os escritórios, para saber auxiliar também as empresas que precisam ou que tenham interesse em solicitar esse tipo de mecanismo. Até porque o sandbox, quando ele for liberado, a SUSEP ela liberou agora, mas ela voltou atrás. Ela tinha chamado um edital para as 10 primeiras empresas de seguro que submetessem para esse edital e fossem serviços inovadores dentro dos parâmetros que eles tinham estabelecidos lá, teriam a flexibilização das normativas. Então, assim, a partir do momento que um ente regulador ele libera esse tipo de edital, os escritórios estarem preparados para saber como é que funciona o sandbox, quais são os requisitos que uma empresa tem que apresentar, como que se demonstra um risco jurídico em relação ao seu serviço, qual é a questão da proteção também do consumidor. Então, assim, ter o conhecimento disso é muito importante, porque é um mecanismo que cada vez mais vai se tornar difundido e comum no nosso dia a dia, e você ter o background disso é muito importante até para você auxiliar cliente, até mesmo o próprio departamento jurídico da empresa conseguir atuar ou conseguir dialogar com o escritório que estiver auxiliando ele nessa demanda. Legal. Você até acabou comentando um pouco, mas se a gente fosse resumir tanto de o que você está acompanhando, que está vindo para cá, quanto o que você acredita que vai acontecer, o que você vê que é o potencial impacto em geral para o mercado jurídico aqui no Brasil, seja para departamentos de empresas, como você deu exemplo, né, ou para os advogados em si, como que você vê o Sandbox se desenvolvendo e impactando essa área especificamente? Para escritório, eu acho que vai surgir uma nova área nos escritórios, que vai ser bem... já tem, né, vários escritórios com regulação de novas tecnologias. Eu acho que o Sandbox ele vai ser um aliado. Então, vão surgir demandas nos escritórios de quero submeter para esse Sandbox, do mesmo jeito que os escritórios se manifestam em audiências públicas e se manifestam em outros editais que são liberados como de licitação. Vão ter os editais de sandbox e os escritórios que vão atuar provavelmente em relação a isso, auxiliando seus clientes. Então, vai ser um novo nicho aí que vai surgir. E eu acho que vai chegar mais rápido do que o pessoal está imaginando, até porque a gente está vivendo um processo de inovação muito grande, né? Principalmente agora a gente vivendo essa questão do isolamento social, a gente viu várias empresas aí soltando vários produtos novos, a gente está vendo o governo correndo atrás para conseguir emitir normativas que possibilitem e permitam certos tipos de serviço, exemplo disso é a telemedicina. Então, acho que o Sandbox ele vai vir antes do que a gente está imaginando. E estar preparado para atender esse tipo de demanda nos escritórios é muito importante. Eu acho que em relação ao escritório é isso. Em relação a departamento jurídico, eu acho que vai muito em você entender também, e aí é uma área que casa o que eu mais gosto, tipo, que é direito e tecnologia. Então, você entender do produto que a sua empresa está desenvolvendo, o serviço que a sua empresa está prestando, para identificar aquilo como uma forma de inovação para você submeter a um edital de sandbox que seja interessante, até porque a gente sabe que quanto mais a gente consegue reduzir de custos e de barreiras de entrada no mercado,
seja para uma empresa iniciante, ou seja para um produto que a gente está lançando, é muito vantajoso para uma empresa. Então, o departamento jurídico está alinhado em relação a conseguir identificar isso para, seja se posicionar no edital já existente, ou seja para poder pressionar um ente regulador no sentido de, olha, vamos soltar um edital nessa área. Aconteceu muito isso com o crowdfunding. A CVM, por exemplo, não foi um sandbox formal, mas eles passaram um ano, a pedido do mercado, se encontrando e pensando num marco jurídico e legal para aquela atividade. Então, foi um trabalho muito a quatro mãos, do regulador com o mercado. Então, eles se encontravam periodicamente, representantes de empresas e alguns departamentos jurídicos de empresa, alguns escritórios de advocacia e o regulador, para quatro mãos desenvolverem essa normativa, que fizesse sentido tanto para o mercado quanto para o governo. Então, esse processo vai ser cada vez mais comum. O do crowdfunding foi um experimento ali para ver como é que ia funcionar um sandbox, e deu super certo. Então é que logo o seguinte, a CVM se posicionou no sentido de, olha, a gente vai querer estabelecer o sandbox a partir de agora na CVM. Então, cada vez mais eu acho que vai ter essa aproximação entre mercado e regulador. E o departamento jurídico está preparado para se posicionar e está conversando cada vez mais com o produto e a tecnologia que é desenvolvida dentro da empresa para poder saber elencar quais são ali as vantagens, as desvantagens de participar de um programa desse é muito importante. Acho que a grosso modo é isso. Excelente, muito bom. Tenho certeza que várias pessoas querem conhecer mais sobre Sandbox. O que você recomendaria como recursos? Então, oportunidade de você falar tanto do seu livro, quanto lugares que as pessoas podem saber mais sobre Sandbox em geral, sobre quais países que estão adotando o Sandbox. O que você recomenda aí como um stack de conteúdo aí para as pessoas? Vou fazer de novo propaganda do livro. Eu e a Bruna, a gente lançou o livro do Sandbox pela RT, Revista dos Tribunais, já está à venda na Amazon e no site deles. Mas um canal que é muito legal, que a gente consegue ter toda a parte de visibilidade em relação tanto às diretrizes, fundamentos, quanto requisitos do Sandbox, é o Lab, o laboratório no Lab, LAB, é um laboratório que tem vários GPs, que são grupos de pesquisa, tem o GP Fintech, e lá eles têm as diretrizes, eles estão sempre atualizando, então é um canal bem bacana para consumir conteúdo. Outro canal que eu gosto bastante, principalmente para departamento jurídico e escritório, é o Jota, que é o portal de notícias. A gente tem uma coluna de regulação de novas tecnologias no Jota, eu e o Bruno Ferguson, e lá a gente constantemente está soltando artigos sobre questão de regulação. Então a gente fala bastante de sandbox, mas a gente fala também de outros mecanismos regulatórios e quais são os temas mais quentes que estão tendo na área. Então eu acho que o portal do Jota é um portal bem bacana também. Eu acho que assim, os top 3 seriam esses. Legal. E como fala mais uma vez só o nome do livro para o pessoal procurar? Sandbox, o nome do livro. Sandbox. Então tá fácil. Luísa Leite e Bruno Ferguson. Ótimo. Então procurem lá na Amazon Sandbox. Boa, muito bom. Luísa, muito obrigado pelo seu tempo aqui, compartilhar tanto conteúdo com o pessoal aqui. Deixo o agradecimento em nome do B2B Legal Conference e da B2B Stack, da transformação digital. E mais um espaço aqui, se você quiser deixar uma mensagem final e o seu contato, quem quiser te acompanhar, seja em redes sociais, fica à vontade. Eu que agradeço, Eduardo. Bom, gente, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas e curiosidades sobre Sandbox. Para quem ainda ficou com dúvida, a gente tem o meu canal do LinkedIn, que fica à disposição, a Luísa Leite também. Tem o nosso canal da Dados Legais. Acabou que a gente abordou regulação de novas tecnologias e aí eu não consegui entrar muito no que é a plataforma, mas quem tiver interesse em compliance com lei de dados, questão também de privacidade, a gente está à disposição. A gente tem canal também, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, @dadoslegais. E a gente fica à disposição, estou super aberta. Quem tiver também interesse em contribuir para a nossa coluna do Jota de regulação e novas tecnologias, pode entrar em contato comigo, enviar o artigo,
que a gente faz a curadoria e publica também. Todo mundo é super bem-vindo para estar contribuindo.